Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Lucrando com Imóveis. Esse é um episódio diferente. A gente está fazendo, além da gravação, que já é tradicional, também a transmissão ao vivo. Então, sejam bem-vindos aí, todas as pessoas que estão participando. É um prazer tê-los ao vivo. Permitam a gente ter qualquer deslize aqui. É o primeiro episódio que a gente faz assim, sem edição. Então, por favor, nos perdoem se alguma coisa não sair 100% conforme programado, tá bom? Bom, esse episódio, além de ser ao vivo, ele vai ser um episódio especial, porque, além de tudo, é o primeiro episódio em que a gente vai trazer uma oportunidade real de negócio. Então, essa é uma discussão que a gente teve durante várias vezes já aqui quando a gente está definindo a temática dos episódios do Lucrando, e a gente discutiu muito sobre trazer um negócio efetivo ou não, trazer um negócio concreto ou não. E, em geral, a gente não fez até então isso porque nós tínhamos uma decisão por tentar manter o conteúdo mais do lado técnico. Porém, como há uma quantidade grande de nossos clientes que têm um perfil que buscam investimentos parecidos com os que a gente vai mostrar hoje, nós decidimos trazer, especialmente nesse episódio, uma oportunidade de negócios real. Então, nós vamos dividir esse episódio em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre o conceito do negócio de imóveis especialmente projetados para aluguel de temporada, tá? Airbnb ou short stay ou temporada, como você queira chamar. Então a primeira parte vai ser focada nisso. Nós vamos estar falando dos conceitos, como é que isso funciona, quais as diferenças, e trazendo esse tipo de modelo, que é o modelo que a Cizone está implantando no Brasil, ou seja, imóveis especificamente projetados para aluguel de short stay. Tá? Então essa vai ser a primeira parte, nós vamos explicar como isso funciona. E na segunda parte do episódio, que obviamente só vai ficar disponível agora aqui durante o período de março, né, que ele ainda vale, nós vamos falar de 3 oportunidades de negócio específicas que a Cizone está lançando, e aí sim já encaminhar quem tiver querendo saber mais ou conhecer esse negócio, a gente já vai encaminhar para o nosso pessoal de atendimento e, enfim, seguir para o atendimento, tá? Então, é o primeiro episódio que a gente faz isso, é o primeiro que é ao vivo, é o primeiro que tem uma oportunidade de negócio. Espero que seja, que vocês gostem, que a gente possa aprender bastante coisa em conjunto aqui hoje e também, eventualmente, decidir fazer um investimento em imóveis, tá? Bom, antes de seguirmos aqui, por favor, se inscrevam no nosso canal do YouTube aí, dá um joinha, o like, liga o sininho, tudo mais. E a gente tem também um grupo de WhatsApp em que nós buscamos discutir assuntos relevantes para investimento em imóveis, responder perguntas e, enfim, trazer informações, não só nós do canal, mas também das pessoas que participam. Os próprios participantes trocam muita informação. Então, se inscreva no canal para quem está interessado em investir com imóveis. É bem legal e tem muita coisa bacana. E se eu não sei responder, ou algum de nós não sabe responder, sempre tem alguém que está no grupo que tem experiência e pode ajudá-los, tá bom? Então, se inscrevam aí, é bem legal e tem muita informação relevante lá. Bom, hoje o meu convidado é o Fernando. O Fernando é o CEO da Cizone. Ele é engenheiro, tem um passado aí como gerente de projetos na indústria de óleo e gás, morou bastante tempo fora, na África, e nesse período ele começou a alugar os imóveis que ele tinha aqui no Brasil, e ele viu que, especialmente no aluguel de curta duração, no short stay, é uma dor, é um nicho complexo, especialmente porque não é fácil gerenciar os imóveis à distância, né? Isso é uma experiência que o Fernando teve, mas eu sei que é de muitos das pessoas que nos acompanham, tem uma experiência parecida, né? Então, baseado na própria dor de tentar gerenciar os imóveis que ele tinha à distância, ele criou a Cizone em 2018, e é uma empresa que tem como modelo de negócio exatamente fazer a gestão de aluguéis de curta temporada, e a gente vai falar bastante sobre isso. Hoje eles já têm 17 empreendimentos que eles lançaram, focados nesse tipo de aluguel, além de administrar no total 1.000 unidades, porque a Cizone administra não só os imóveis que ela mesma lança, mas também os imóveis já existentes, né? Então está em 33 cidades do Brasil, e é uma empresa muito bacana para a gente apresentar esse modelo. Então seja bem-vindo, Fernando. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Ronald.
É um prazer estar aí. Vamos lá? Posso começar? Vamos lá. Então, primeiro, eu só te agradecer aqui, obrigado pela sua presença. Assim, o Fernando é uma autoridade nesse assunto, então eu tenho certeza que todo mundo que estiver nos ouvindo vai aprender bastante sobre aluguel de temporada aqui. Então, obrigado, Fernando, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco. E, bom, começa falando um pouquinho de você, explicando rapidamente a sua trajetória e a da Cizone, e aí logo a gente entra no assunto mesmo. Fechou. Bom, gente, eu sou o Fernando, eu sou engenheiro de formação aqui de Florianópolis, mas fiz minha carreira fora do Brasil, na África, trabalhei na gestão de projetos, e aí nessa experiência eu acabei viajando muito, e aí tive contato próximo com Airbnb, Booking, essas plataformas, e ao longo da minha carreira comecei a investir em imóveis aqui em Florianópolis, e comecei a sentir algumas dores desse mundo imobiliário, né? E quando foi em 2018, a gente iniciou aí a Cizone. E o conceito muito básico, assim, a gente quer se transformar na XP dos imóveis, vamos dizer assim, é deixar fácil o investimento em imóvel e rentável, né? Acho que todo mundo que investiu aqui sabe como é doloroso o processo de compra de um imóvel, depois ter que imobiliar ele, depois ter que fazer a gestão de um aluguel, né? Tem muito gente no mercado que não é confiável. Então, todas essas dores foram as dores que eu sofri e que eu trouxe aí a Cizone para tentar resolvê-las. A gente é baseado em 3 pilares principais, que é para ganhar rentabilidade, a gente tem que alugar para o mercado de aluguel de temporada, porque a gente vê que é onde a gente consegue maximizar mais ali o imóvel. E por isso que a gente escolhe regiões feitas para isso. E só a gestão não funciona, né? A gente também precisa do produto correto. E aí nasceu o Spot. O Spot basicamente é um conceito de imóvel muito simples que a gente concluiu operando imóveis em hotel aqui em Jurerê, onde tinha plantas de 40 e 20 metros quadrados e elas faturavam a mesma coisa, só que a de 40 valia o dobro, né? Então, como é que eu vou ter um ROI ideal? Então, o Spot ele é super compacto, unidades aí de 20, 25 metros quadrados, que tem que ter uma localização privilegiada, né? Que é onde a gente sabe que tem um fluxo de turismo elevado e tem alguns atrativos, né? Então, a gente chama de instagramável. Então, tem uma mobília bonita, tem um rooftop atraente, que fica bom na foto para poder vender a reserva. Então, a Cizone basicamente é essa mistura, né, do spot com a gestão de temporada e uma camada de tecnologia aí que nos destaca como startup, que permite ter essa inteligência de mercado e tem todo um sistema de gestão aí para o proprietário e para os nossos anfitriões que cuidam do imóvel. Acho que um resumo rápido seria isso, Ron. Legal. E como o Fernando mencionou, a Cizone é uma startup também, assim como a MySide, né? Então, é por isso que a gente... bom, enfim, tem uma admiração grande aí pelo trabalho da Cizone, a gente vê que eles fazem um negócio muito legal e especialmente eu queria que você falasse rápido, sim, por cima aí, como que funciona a questão de análise de números, né? Então a Cizone é muito baseada em análise de dados, né, para poder encontrar imóveis, regiões, formatos que maximizam a rentabilidade de aluguel de short stay, né? Explica um pouquinho de como que essa análise de dados é feita dentro da Cizone, Fernando, que eu acho que é legal para o pessoal entender. Show. Assim, o nosso core é isso, né? É inteligência de mercado. E como é que a gente começou com isso? A gente tem um crawler, um scrapper, né? Que as pessoas chamam, que é basicamente um sistema de aquisição de dados de internet das OTAs de short stay. Né? E o que é isso? Eu basicamente vou no anúncio de um imóvel, eu tiro uma foto dele todo dia, então eu sei quando ele tem uma reserva. Né? Hoje a gente tem mais de 572 mil anúncios listados que a gente monitora para ver quanto que ele fatura. Então isso vai me dar uma visão geral do Brasil de quanto cada imóvel fatura e logo eu consigo também ver cada bairro do Brasil quanto ele fatura e isso que vai me dar essa inteligência de dizer onde construir ou não. Né? Então a gente tenta buscar regiões onde tem um faturamento de aluguel de temporada alto, mas preços de terreno ainda adequados. Não adianta a gente ir lá para Leblon, que a gente sabe que é muito caro, e aí um ROI nunca vai fechar para o aluguel de temporada. E a gente acaba encontrando cidades interessantes, como, por exemplo, a Praia do Rosa, que é próximo de Floripa, era uma região com um valor de terreno baixo e um ticket extremamente alto de locação. Né? E a gente lançou o empreendimento ali. Urubici é a mesma coisa, que a gente percebeu, ticket muito alto de locação, terrenos com preços condizentes, que permitem a gente lançar empreendimentos aí de ticket abaixo de 300 mil, que viram um ROI bem legal. Então, a ideia é bem básica, é esse sistema de aquisição que nos dá a base de inteligência, e aí com ele a gente, né, baseado em fatos reais e anúncios que existem e estão lá performando dessa maneira, a gente consegue mapear e analisar o mercado. Isso é muito legal, porque a gente costuma discutir aqui dentro do Lucrando sempre isso. Eu digo, olha, algumas pessoas falam, esse negócio é bom, aquele é ruim, né? E aí a gente tenta dar algumas dicas, alguns guias de como descobrir isso, entender as tendências principais. Então, por exemplo,
short stay é um negócio melhor do que long stay, geralmente a rentabilidade. Regiões que você tem um público tipo de aluguel é melhor do que regiões que tem um público típico de morador-comprador. Só que o que eu sempre falo no fim é o seguinte, bom, no final das contas, essa é a tendência geral, porém, para saber se o negócio é bom mesmo, o único jeito é ir lá buscando os números, né? Então, eu sempre sugiro para o pessoal, olha, vai lá, procura na plataforma, vê o que é, pega um exemplo da vida real, e o que a Cizone faz é isso, num nível estatisticamente muito mais relevante, porque tem muitos dados aí, mas basicamente o que a Cizone faz é o que eu sempre tento recomendar para os nossos investidores aí, olha, vai lá, vê o número de verdade, você vai encontrar, as informações estão lá disponíveis, né? E aí você vai poder ter a convicção de que o investimento é bom. Legal. Bom, vamos lá. Para a gente começar, Fernando, eu queria que você me ajudasse falando um pouquinho dos modelos de aluguel como um todo, né? Então, talvez dando um passo para trás, a gente fala, olha, imóveis, geralmente você fala de duas formas de rentabilização, que ou você ganha com a valorização do imóvel, ou você ganha com aluguel, né? E dentro do aluguel, a gente tem duas grandes divisões, aí, pelo menos 2 grandes grupos, que depois tem subgrupos, mas em geral tem 2 grandes grupos, que é o modelo de aluguel de temporada e o modelo, ou seja, short stay, Airbnb, temporada, e o modelo clássico, que é o modelo anual aí. Eu queria que você falasse um pouquinho, claro, das diferenças, todo mundo conhece, acho que isso é bem lugar comum, mas especialmente falando das diferenças, tentar explicar por que a Cizone está focada em aluguel de temporada e dar em linhas gerais aí por que é um investimento melhor do que aluguel anual. Show. Eu vou abrir primeiro assim os 3 modelos principais, que hoje é o aluguel de short stay, conhecido no Brasil como aluguel de temporada. Aí tem um no meio que surgiu agora, que eles chamam de aluguel de mid-stay, que seria basicamente entre 3 meses e 1 ano, né, que o cara consegue já entrar no apartamento imobiliado, e o long stay. Dependendo da região, talvez o long stay pode ser melhor, o mid stay ou o short stay, né, gente? Então, eu não estou falando que short stay é o melhor em todos os casos. Mas o short stay, quando ele é focado em região de muito giro de pessoas, eu falo giro de pessoas porque não necessariamente é turismo, né? Pode ser turismo de negócio, pode ser um turismo hospitalar, pode ser um turismo de praia. O short stay ele consegue trazer aí de 30% até, às vezes, 60% mais rendimento do que os outros modelos. E aí foi por isso que a gente escolheu esse modelo short stay, e a gente usa os nossos dados para achar os melhores lugares do Brasil para esse modelo. Tá? Então, o segundo modelo é o mid-stay, que aí ele cai muito bem para regiões metropolitanas, né? Então, como a Grande São Paulo, uma Grande BH, que tem uma falta de mercado de imóveis para aluguel vamos dizer, longa temporada ou média temporada, que seria aquele cara que vai lá para trabalhar por 3, 4 meses, né? Então, ele funciona bem em regiões que tem muita empresa, muita indústria, né? E o long stay é o tradicional que todo mundo conhece, que é mais focado para moradia. Tá? Então, acho que esses são os 3 tipos de aluguel que nós temos hoje. E dentro do short stay, existem algumas modalidades. Né? Tem a modalidade que hoje a Cizone faz, que é basicamente pegar o imóvel de terceiro ou pegar um spot ali e fazer a gestão para o proprietário, uma gestão direta, que antigamente quem fazia era aquela imobiliária de esquina, para quem já foi na praia, tinha o cara com a chavezinha, falando, aluga aqui para temporada. Hoje se modernizou com o Airbnb. Né? Então, é uma coisa bem direta, o proprietário tem bastante controle sobre isso, o imóvel é dele, né? E ele faz essa rentabilização em cima do aluguel de short stay com operadores como a Cizone e outros que existem no Brasil. Você também vai ter o timeshare, que também explora o mercado de short stay, é focado em hotel, que ele é mais focado em uma propriedade que você compartilha com outras pessoas, mas onde você só tem um direito de uso, você não é dono do imóvel. Você também tem uma outra modalidade que também explora o mercado de short stay, que é a multipropriedade, que é muito parecido com o timeshare. A diferença é que, nesse caso, você tem uma escritura, você tem uma matrícula do período no qual você pode usar o imóvel. Né? E existe a quarta opção, que ela é até um pouco mais madura, que é o pool hoteleiro. Eu acho que todo mundo já ouviu falar nisso, tipo aquele que compra o Ibis como investidor e tal, que a diferença é que ali você vai ter uma matrícula, porém você não consegue ter o usufruto do imóvel. Né? Então, eu quero lá utilizar, você não pode. Você tem a matrícula e você vai rentabilizar depois ali de tirar todos os custos do hotel. O que eu vejo assim, de dificuldade nesses 3 modelos é que não tem muita transparência para o investidor final, então ele não tem muito controle sobre os gastos, né? Como é que está sendo a gestão do imóvel, então ele não sabe, ele não consegue levantar a mão e dizer, cara, eu não quero mais que você opere, eu fico amarrado com esse administrador. Né? Então, e aqui dentro desses 3, eu diria que o mais complexo, o mais problemático seria o timeshare, onde você não tem nenhuma segurança jurídica.
No timeshare você não tem a escritura, você tem só um contrato de usufruto. Então, a empresa dona desse imóvel, se ela falir, esse imóvel vai junto, por exemplo. Né? Então, acho que dando assim, um geralzinho rápido, Ronald, se quiser complementar mais uma outra coisa. Eu acho que a gente tem a grande questão desses modelos, bom, vindo lá desde do modelo anual até realmente tem o mid-stay, né, que ainda acho que é o modelo mais nichado, só tem em grandes regiões metropolitanas, mas bacana que você mencionou. E aí, chegando no modelo de short stay, eu acho que quando a gente fala desses modelos não convencionais, timeshare, pool, multipropriedade, qual que é o meu receio em relação a esse tipo de modelo? É que geralmente ele traz uma complexidade operacional grande por trás, né? Então, não quer dizer que eles são modelos naturalmente que não funcionam. Até pode funcionar. A questão é que para você entender quanto vai custar a gestão, qual o tipo de rentabilidade esperar, é o custo fixo ou não, é percentual, não é simples isso, né? Então, aí você pega tickets pequenos, geralmente, que são menores do que comprar um imóvel inteiro, né? Que são normalmente recomendados para investidores iniciantes, né? E aí você diz, então vai lá entender como é que funciona o pool ou timeshare desse ou daquele empreendimento. E aí a complexidade que está por trás disso, para você conseguir analisar se aquilo funciona, o que vai acontecer se tiver uma queda de volume, enfim, todos os senões que tem no contrato desse, é uma complexidade muito alta para o investidor iniciante. Então eu acho que o problema desse tipo de... E tem vários exemplos que não funcionam, aí você vai lá e compra um multipropriedade, ok, daí pagou lá, sei lá, 12 avos para usar ter uma das cotas. O problema é que depois não tem liquidez para venda do imóvel, então você compra alguma coisa, teu nome está na escritura, mas nunca consegue vender porque não tem liquidez, então você é obrigado a largar o contrato e perder o que investiu. Ou você tem um tipo de pool em que a ocupação ficando muito baixa, só é possível pagar os custos operacionais da administração e não sobra nada para o investidor. Então isso também é um outro tipo de problema. Então, o que eu costumo dizer é que, pensando na classe de aluguéis, esses modelos que não são convencionais, eles são muito perigosos, assim, você tem muita chance de entrar numa coisa que não funciona, né? O multipropriedade é um exemplo clássico disso, assim, tem N exemplos de multipropriedade que não funcionam por isso, né? E aí o investidor acaba sendo lesado porque ele entra com uma ideia diferente do que acontece na realidade depois, né? E não quer dizer que multipropriedade em si seja ruim, né? Também tem bons exemplos de que funcionam, porém eles são muito mais complexos para entender. E aí, por isso que que eu acho que o modelo da Cisone é legal, daqui a pouco o Fernando vai explicar, porque o modelo da Cisone, ele nesse sentido é bem clean, bem transparente, e nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, na hora que o Fernando estiver apresentando a Cisone, mas quando a gente fala de modelos não convencionais, acho que esse que é a grande preocupação para quem está escutando a gente aqui e quer começar a investir, vai entrar num pool, multipropriedade, timeshare ou qualquer outra coisa que seja diferente, é muito importante entender o que está escrito na letrinha miúda do contrato, o que acontece se a ocupação der baixa, se eu tiver um custo de operação mais alto, se eu quiser sair e vender, se eu quiser usar o imóvel para mim mesmo, então tem vários Cs no meio desses contratos e que não existe uma regra única ou algum tipo de obrigação legal, né? No fundo, quase tudo pode ser definido em contratos. Então, quanto a esses modelos, é isso que eu gostaria de trazer. O Fernando já explicou como eles funcionam mais ou menos, mas o ponto principal é isso. Não é disso que a gente vai falar hoje aqui, né? Nós vamos falar do modelo da Cisone, que na verdade é um modelo clean nesse sentido, mas para quem está olhando, que está nos escutando ou assistindo aqui, e quiser entrar em algum tipo de investimento desse, essa é a grande dica. Assim, entenda o que está por trás, né? Muito, porque pode ser bom, como pode ser um investimento que você entra e depois não consegue nunca mais vender, ou não consegue nunca mais sair, ou não consegue tirar a rentabilidade que você estava esperando. E se atenta ao custo de condomínio, gente, nesse caso, porque muitas vezes ele é bem alto e aí põe no papel, faz a continha na planilha para ver se vale a pena ou não. Isso aí. Que geralmente é um custo fixo que você tem que pagar de qualquer forma, né? Então, por isso que é tão importante. Bacana. Bom, uma outra coisa que eu queria que a gente falasse aqui um pouquinho antes de entrar no detalhado da Cisone, Fernando, sobre os modelos de empreendimentos com foco em aluguel, né?
daqui a pouco o Fernando vai explicar, então a Cisone faz gestão de aluguel por temporada como um todo, né? Já tem mais de 1.000 unidades sob gestão aí, ou seja, imóveis já existentes ou novos, ou tanto faz, né? Agora, especificamente nos spots, né, a gente busca desenvolver um empreendimento que seja focado para rentabilização máxima de aluguel de temporada. Isso já é um modelo que funciona em outros locais, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem vários empreendimentos e existe uma grande indústria de empreendimentos focados só para aluguel, não só de temporada, inclusive para long stay, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que funciona. Geralmente são empresas que são donas dos prédios inteiros, né? E eles acabam daí fazendo a gestão dele e alugando todas as unidades. Fala um pouquinho de um pouquinho dessa questão de empreendimentos focados em aluguel, e como é que isso funciona nos Estados Unidos, por exemplo, onde é uma indústria muito mais robusta. Legal, vou dar um panorama geral também, assim, acho que do mercado americano versus do Brasil, um pouco para o pessoal entender, né, a diferença. Hoje o mercado dos Estados Unidos é muito mais maduro nesse sentido, né? Ele conta já com mais de 33 mil gestoras, né? E essa gestora é como a Cisone, que vai lá gerir seu imóvel para ele poder rentabilizar no short stay. Enquanto que no Brasil a gente não tem nem 4 mil gestoras. Então é uma diferença aí, né, que chega quase 8 vezes mais. E ao mesmo tempo, quando você olha em termos de hóspedes, né, o mercado, a gente está falando ali nos Estados Unidos em torno de 60 milhões de hóspedes por ano e no Brasil 30 milhões. Então, o nosso mercado é grande, né? Ele tem só a metade do tamanho, mas em termos de gestoras está quase 10 vezes menor. Né? Então, é um mercado que está muito em expansão nesse sentido. E um ponto importante também é que a gente está em uma crescente hoje que é maior do que a dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos cresceu 42% entre 2019 e 2022 nesse mercado, enquanto o Brasil 69%. Então, é um mercado que está maturando aqui no Brasil, está crescendo bastante, e que ainda tem muito espaço de crescimento. E nos Estados Unidos já tem algumas empresas bem desenvolvidas, né, como a Vacasa e a Evolve, que a Vacasa, inclusive, já é listada em bolsa, já fez a IPO, hoje com valuation em torno de 4,5 bilhões de dólares, que foi a IPO dela, e a Evolve com valuation de 1 bilhão de dólares. Que aí são empresas mais nesse sentido ali que o Ronan trouxe, que ela está bem matura, está se desenvolvendo, focada em imóveis para Airbnb. Inclusive, uma coisa interessante, o próprio Airbnb está olhando para esse mercado de construção e empreendimentos voltados para short stay. Né? Então, é uma coisa que está acontecendo no Brasil. E a vantagem também disso, de construir, para isso, vem a questão de legislação. Como lá eles já estão mais maduros nesse ponto, e aí tem regiões específicas do Brasil que você pode, dos Estados Unidos, que você pode ou não fazer short stay, e lá também, se o condomínio não quiser fazer, a coisa é bem mais complicada aqui no Brasil. Então, prédios voltados para isso estão nascendo cada vez mais, que aí você consegue não ter problema mais tarde. Né? Então, também uma coisa que tem que considerar aqui no spot, que é muito importante, é que a gente já faz ele modelado para ser de aluguel de temporada. A convenção é para isso. Então, ninguém vai poder chegar lá na frente e querer, não pode mais rentabilizar. Né? Diferente quando você tenta fazer um short stay no apartamento ali, que tem pessoas morando, e aí dá toda uma dor de cabeça algumas vezes. Então, acho que isso é uma diferença bem interessante entre o mercado Brasil e Estados Unidos. Então, o Brasil numa ascendência bem grande, mercado crescente, né? Os Estados Unidos já mais maduro, com muitas empresas já desenvolvendo vários empreendimentos voltados para Airbnb. Não, é isso mesmo. E uma coisa que é interessante aqui no Brasil, aluguel residencial geralmente é uma coisa de pessoa física, né, via de regra, né? E nos Estados Unidos já tem várias empresas, vários fundos que vivem e são focados 100% em aluguel residencial. Isso é um fenômeno que recentemente começou a acontecer aqui no Brasil também, né? Então o pessoal começou a lançar os primeiros fundos imobiliários com foco em residencial, mas ainda é um mercado tipicamente de pessoa física, né? E eu acho que a Cisone é uma das empresas que veio e que está tentando profissionalizar e tentar fazer esse mercado evoluir aí. E aí a gente pode aproveitar esse gancho, né, Fernando, para começar a falar... Só um ponto interessante ali, que tem um número que eu não citei, mas nos Estados Unidos hoje 20% dos fundos são fundos imobiliários. Hoje no Brasil, nem 2%. Né? Então você vê que tem uma discrepância gigantesca ainda. Espaço para crescer. E tem uma diferença de maturidade, especialmente, né? E aí a gente teve recentemente um ciclo de juros baixos no Brasil e estamos, graças a Deus, voltando para isso. E com toda certeza, nesses momentos em que o dinheiro da renda fixa não está mais rendendo tanto, né? Ele vai voltar a cair aí para níveis normais, 9, abaixo de 9, a expectativa. Com certeza os imóveis passam de novo a ser uma alternativa interessante de investimento. Isso, não só os imóveis, mas investimentos do mundo real aí como um todo, né? E com certeza isso vai trazer uma profissionalização do mercado cada vez maior, né? E Fernando, agora tentando
pensar ou trazer agora o modelo da Cizone, como que a Cizone trabalha, exatamente como ela funciona. Eu acho que é legal falar, em primeiro lugar, da Cizone como um todo, não do spot, não dos lançamentos, né? Mas falar um pouquinho da Cizone como um todo e também falar terminar falando dos modelos spot, aí como é que funcionam, como é que são os lançamentos, o que é um imóvel a preço de custo. Acho que é legal a gente bater uma bola sobre isso, porque eu também tenho bastante experiência nesse tipo de mercado, especialmente lançamentos a preço de custo aí. Mas conta pra gente um pouquinho mais um detalhe da Cizone, se você quiser, inclusive, compartilhar a tela aí, dar os detalhes, fica à vontade. Eu acho que eu vou compartilhar. A Nicole consegue liberar para mim? Que a gente já consegue... Isso. Tá liberado, acho que você estamos vendo a sua tela já. Lá? Estão vendo minha tela? Legal. Esse aqui, acho que é um pouquinho aqui do modelo que a gente utiliza para esse tipo de investimento. A gente foi para o modelo de SPE, tá, gente? Que é o modelo jurídico que a gente utiliza, que é o que é chamado de preço de custo, regime de condomínio, depende de cada região. Ele é um modelo basicamente muito simples. Você abre uma empresa, essa empresa ela é uma SPE, juridicamente falando, e ela é dona do terreno onde vai ser construído o imóvel, né? E você, investidor, entra como um sócio dela. Isso te dá uma segurança jurídica do tipo, cara, é meu o terreno, né? Ninguém pode vender, fazer alguma outra coisa. Então, ao longo da obra, construiu, é seu que foi construído, né? Você já está ali, você já está dentro. E aí, no modelo de SPE, ao final da construção, essa empresa ela é diluída e aí você ganha uma escritura, né? Então, você vai ter o seu imóvel, que às vezes gera uma confusão, porque no início você entra como um cotista da SPE, né? Você tem um percentual ali dentro. E aí, ao final, esse percentual vira uma escritura, né? Então, não é um pool, não é uma multipropriedade, não. É o seu imóvel. E você faz o que você bem entender depois. Você pode deixar na nossa gestão, você pode revender, você pode até morar se quiser, tá? Então, acho que isso é uma coisa bem importante para deixar claro aqui. E a Cizone, como é que ela entra nessa história toda, né? Ela entra lá no comecinho, achando esse terreno, pelos dados, inteligência de mercado que eu expliquei para vocês. Então, a gente acha o terreno, a gente compra esse terreno, né? A gente segura ele, garante que ele está ali segurado, aí a gente desenvolve os projetos, né? Faz toda a due diligence jurídica, ambiental, estudo do terreno, faz as sondagens, tem problemas ou não. Depois de tudo isso feito, aí sim a gente vai oferecer aos cotistas, falar, ó, temos essa oportunidade de investimento, né? E aí o pessoal começa a entrar dentro da SPE, tá? Então tem toda essa lógica por trás. E a gente encontra quem vai ser um administrador de obra, então a gente faz também toda a due diligence dessa pessoa, dessa empresa, garante que é uma empresa confiável e que tem experiência naquela região para construir, né? E com tudo isso combinado, a gente pode começar a construção. Então, fechamos o grupo, fechamos o administrador de obra, começa a ser construído o spot. E a Cizone não abandona vocês, né? A gente continua nessa jornada como uma camada de compliance, né? Então, a gente fica ali fazendo toda a fiscalização contábil do empreendimento para garantir que as contas estão ok, que os gastos estão sendo feitos no lugar certo, se tem todas as notas fiscais, né, que o cronograma está ok, que a qualidade da obra está boa. Então, a gente mantém essa compliance ao longo da construção. E aí, ao finalzinho da construção, a gente vai te ajudar mais uma vez para fazer a decoração da unidade. Então, a gente vem, traz para o investidor, ó, se você não quer se incomodar, a gente faz tudo para você. Já traz o projeto pronto, como é que vai ser feita a decoração, faz toda a montagem do apartamento, e aí a gente começa a fazer a operação de gestão mesmo, né? Então, é o ciclo da Cizone nesse processo, onde a gente, inclusive, já fez isso com alguns investidores de fora do Brasil, que nunca tiveram que fazer nada, né? A gente conseguiu fazer, inclusive, uma procuração online, onde ele conseguia assinar tudo de lá, não teve que vir aqui, não teve que entrar na obra, não teve que sujar os pés, não teve que se incomodar com ninguém fazendo mudança ou instalando um móvel, né? Que é um case de sucesso extremo para a gente, assim. E hoje ele está lá com o aplicativozinho dele da Cizone, vendo o imóvel dele, o spot de rentabilizar, né? O dinheirinho ali caindo, que é o nosso objetivo, né? Então, é assim que a Cizone trabalha, né? E o que é a nossa gestão lá na ponta, depois está pronto? A gente vai fazer a recepção dos hóspedes. Se der algum problema durante a estadia, a gente vai lá e resolve com manutenção, né? A gente vai fazer a limpeza para a entrada e saída desse hóspede. Então, você, investidor, não tem que fazer absolutamente nada nesse processo. Então, literalmente, a gente quer que você não se incomode, né? E se preocupe mais só com a rentabilidade do imóvel. Aí o pessoal pergunta, posso utilizar? Pode utilizar. Você tem um aplicativo da Cizone, você pode ir lá fazer uma reserva do seu imóvel, utilizar quando você quiser, sem custo nenhum, né? Então, ele é seu imóvel, você faz o que quer.
Então, acho que a Cisone, de maneira geral, é isso. Assim, a gente quer trazer toda essa oportunidade de mercado para você de maneira mais fácil, né? E a gente tem feito aí, tem sido bem legal os cases. Ou se tiver algum questionamento? Legal. Não, eu tenho, assim, duas coisas que eu queria complementar. A primeira é que esse modelo de construção por SPN, obviamente, não é exclusivo da Cisone, então tem mais gente que faz isso, né? Vocês vão encontrar esse tipo, especialmente em algumas regiões do Brasil, isso é muito comum, outras menos. Então, aqui em Florianópolis ou na região de Balneário Camboriú, você vai encontrar, por exemplo, que são mercados que a gente atua, a gente conhece, e a vantagem desse modelo é que geralmente você compra o imóvel a um preço por metro quadrado mais baixo, né? E aí você cofinancia a obra durante a construção, tem um gestor lá que administra seu dinheiro para construir. Então, isso é o modelo que a Cisone adotou e é o modelo que você vai encontrar outros construtores que fazem a mesma coisa também, e em algumas regiões é um modelo consolidado. Dentro de preço de custo como um todo tem muita coisa que não é profissional, então quando você estiver buscando um imóvel nesse formato, é muito importante entender o histórico de quem está fazendo a gestão e a construção, né? E aí, como o Fernando explicou, a Cisone faz do diligence e acompanha o gestor da obra aí, e no final das contas é isso que muda tudo, né? A capacidade do gestor da obra. E outra coisa que eu queria mencionar é que o imóvel vai ser seu com ou sem Cisone, né? Então pensa que você vai ter o imóvel com a matrícula no seu nome, né? Escriturado e com a matrícula no seu nome, e aí você vai utilizar a Cisone se você quiser. É claro, foi um imóvel pensado para aluguel, então a Cisone vai querer, obviamente, o negócio dela é gerir o imóvel para você, mas se você não quiser emprestar para alguém, quiser utilizar, quiser vender, é um imóvel absolutamente como qualquer outro, com a diferença que é um imóvel focado para isso, né? Então, isso é importante repetir porque há outros modelos que não são dessa forma. E por último, o que eu acho bem legal é o seguinte, é um modelo que, como o Fernando mencionou, ele funciona para quem está querendo começar a entrar em aluguel de short stay, né? E aí, no fim, você está de longe, já é, em princípio, um perfil de imóvel em uma região que está sendo otimizada para esse tipo de aluguel, né? E você não vai precisar estar mexendo e operando os detalhes do dia a dia, né? Então, no fim, acaba sendo, para quem entra no investimento desse do spot, acaba sendo uma rentabilidade dupla, digamos, que eu compro o imóvel, ele tem a valorização durante o período de obra, e aí depois, com um valor mais alto, eu vou alugá-lo no short stay, né? Então eu comprei um valor mais baixo e eu consigo rentabilizar depois de valorizado no valor da entrega, né? Então, por isso que a gente gosta do modelo e a gente acredita que ele é bem adequado para quem quer rentabilidade de aluguel e ainda é iniciante, está buscando um ticket mais baixo. A gente tem tickets começando aí ao redor de 200 mil, 200 e baixo, então é proporcionalmente um ticket mais baixo do que se teria em outros imóveis que são maiores. Por quê? Porque a Cisone tem uma modelagem de diminuir o tamanho para que seja mais barato construir e que você consiga otimizar quantos reais você vai tirar do aluguel de short stay versus quanto você pagou, né? Então, isso tudo está dentro da fórmula aí da criação do modelo do spot, né? Bom, não sei se tem mais alguma questão específica, Fernando, que você gostaria de acrescentar em relação à Cisone ou não? Eu acho que a gente cobriu todos os aspectos, só não podemos seguir. Legal. Então, para terminar, tem outras empresas que estão fazendo coisas parecidas aqui no Brasil, ou não exatamente igual necessariamente, mas começaram também a ter um foco em aluguel de short stay. Então, Charlie faz um pouco disso, a House ou Housey também faz, B-Home. Fala um pouquinho desse, antes a gente entrar no específico, um pouquinho dessa questão de esse mercado estar nascendo aqui, né? Claro, a Cisone é um dos players importantes, mas não só da Cisone em si. Como é que você enxerga a chegada desse tipo de empresa no desenvolvimento do mercado de aluguel aqui no Brasil? Legal, assim, isso é muito bom, porque agora finalmente a gente está tendo empresas profissionais, né? Então acho que só tem a melhorar o mercado nesse sentido. É recente esse mercado, então todas as empresas aí são mais ou menos da mesma idade da Cisone, são dos últimos 4 anos. O que são a diferença aí de modelo de uma para outra? Eu vou citar algumas maiores aqui, tá? A Housey, ela está migrando mais para a plataforma, né? Então a Housey, ela está indo mais para o mid-stay, que eu comentei lá no começo, e hoje ela já não faz mais tanta operação final ali do apartamento, mas ela terceiriza com outros players, né? Inclusive, às vezes pode ser que a Cisone ou uma B-Home possa fazer a operação para eles. Então a Housey foi mais para a plataforma e para a parte de, vamos dizer assim, branding dos prédios, né? Então ela vende aqui, ó, vou colocar um Housey, como a gente faz os nossos spots em diferentes regiões do Brasil, né? Então ela modificou um pouquinho ali a linha dela de negócio.
Aí a gente vai para Charlie, para Tabas, a 360 Flex, que eu acho que são as 3 maiores de São Paulo hoje, que eles fazem a gestão como a gente, mas eles não têm a parte de construção, mas uma delas aí tem a parceria com a Cirela, alguma outra construtora, né? Mas o foco deles é a gestão operacional mesmo. E a diferença é que eles não fazem uma operação descentralizada como a gente, né? Então a Cisone hoje opera em mais de 48 cidades que me atualizaram hoje no Brasil, e a gente consegue operar pools pequenos de imóveis, né? Então eu consigo dentro de um bairro, 10 apartamentos em prédios diferentes, consigo fazer a operação, enquanto que esses players são focados em prédios únicos, né? Então ele pega um prédio grande de São Paulo e opera ele inteiro. Então, por isso que eles ainda são bem concentrados em São Paulo e regiões metropolitanas. Aí a gente tem a P-Home, que aí começa a se aproximar um pouco mais com o nosso modelo, que eles conseguem ter uma operação descentralizada, né? Mas hoje ainda é muito focado ainda mais em regiões metropolitanas. Né? E o que difere mesmo a gente desses modelos é que a Cisone, na ponta lá da operação, a gente criou um modelo de franquia. Né? Então, a gente tem um franqueado que vai receber o hóspede. Isso é interessante, porque esse cara ele é o dono do negócio, né? E ele quer se esforçar para entregar mais qualidade. Então, se você abrir o Airbnb aí, procurar a Cisone e ver o nosso perfil, vocês vão ver que a gente tem mais de 20 mil avaliações com uma nota 4.7. E não tem nenhum outro player do nosso tamanho com uma nota próxima a essa. Né? Então, o modelo de operação que a gente escolheu, ele é descentralizado e ele é mais pessoal. Né? Eu tenho meus anfitriões lá que são os donos daquele negócio e querem entregar mais valor. Né? Então, acho que a gente pensou bem porque a gente vê os nossos spotzinhos do Brasil inteiro. Então, a gente pensava de um modelo pulverizado para ter gente operando no Brasil inteiro e que entregasse qualidade. E aí, a gente tem um modelo de franquia. Então, hoje, desses players, o único que tem esse modelo é a Cisone. Tem alguns que estão começando agora também a seguir essa linha, que é uma linha interessante, assim, porque você traz qualidade, né, e traz ali a questão da decisão. Obviamente, tudo tem ônus, né? Nosso ônus que a nossa margem acaba sendo bem menor que a deles. Né? Mas eu vejo mais um crescimento mais importante do que margem. Eu acho que esse que é importante no momento. Legal. Então, sim, tem algumas alternativas. Vai surgir novas empresas. Para quem está preocupado ou está querendo, preocupado não, para quem está buscando investir em aluguel para rentabilização, é bem legal ficar de olho, porque vai estar surgindo muita coisa, dentre as quais a Cisone, obviamente, a gente está falando dela aqui hoje, mas acho que vai ser um modelo que vai continuar, ou estará muito em desenvolvimento no Brasil nos próximos anos aí. Bom, pessoal, a gente está chegando no fim da primeira etapa, então agora nós vamos terminar aqui a apresentação ou a parte mais conceitual, e vamos para o que tem bastante gente esperando aí, que nós vamos falar especificamente dos lançamentos da Cisone aqui, ou 3 lançamentos especificamente, 2 que já estão rodando, um que vai vir em breve, né? Se tiverem dúvidas, perguntas, fiquem à vontade para fazer também, a gente pode colocar no canal do YouTube aí, no chat do YouTube, a gente vai buscar responder também. Mas agora vamos encerrar a primeira parte, então quem está nos escutando no episódio gravado, obrigado, né? Terminamos por aqui.